E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre A Lâmina Mais Cortante, da Rebeca Souza. Eu até havia comentado sobre este livro com vocês no meu blog de viagem, porque foi mais ou menos naquela época que eu iniciei a leitura e eu estava gostando muito dele. Eu até prometi que traria ele aqui para o canal e aqui estou eu. Aqui você vai encontrar um livro de fantasia que tem aquela pegada de As Crônicas de Nárnia, no qual a personagem principal vai para um outro lugar, uma terra mágica distante, e ela tem uma missão para cumprir ali. Eu gostei muito de A Lâmina Mais Cortante, porque é um livro muito bem escrito, além de carregar uma personagem protagonista muito intrigante. Vou trazer um panorama sobre ela daqui a pouco, mas também é importante ressaltar que neste livro tem muitos valores. Eu vou fazer aqui aquele modelo de vídeo tradicional do canal, que é apresentar toda a história para vocês e fazer alguns comentários pontuais daquilo que eu gostei, evitando spoiler. E vai ter sim um momento com spoiler falando mais do desfecho do livro, porém vai ser só no final do vídeo e eu vou sinalizar. Então não precisa ficar com medo de pegar spoiler caso você não queira ou não tenha lido o livro ainda. Bom, aqui a gente vai conhecer principalmente a história de Annelise, que é a personagem principal, mas ela não é a narradora, tá? Temos um narrador ali na terceira pessoa. E o livro começa num dia muito importante da vida de Annelise. Ela tem aí 17 anos e trabalha junto com o pai na produção de peças. Eles moram em Londres, naquela época em que as mulheres ainda usavam espartilho, sabe? Ou seja, há um bom tempo atrás. E Annelise escrevia os roteiros da peça junto com o pai. Só que, nesta ocasião, seria a primeira vez que seria apresentado uma peça autoral da Annelise em que ela não teve nenhuma coparticipação com o pai. Ou seja, apenas o nome dela estava assinado, então era uma pressão muito grande. E tudo estava ocorrendo muito bem, várias pessoas importantes de Londres estavam lá, inclusive uma espécie de representante do rei. Em um determinado momento da peça tem uma piada em relação ao rei, mas uma coisa que parece ser muito inofensiva, mas aquele representante não gostou e ele censurou a Annelise. Por causa disso, a imprensa caiu matando em cima da menina, enfim, ela ficou muito mal, ou seja, a peça foi um fracasso. Aí ela volta para casa muito chateada, ela chora, enfim, tá bem desesperada, até que em um determinado momento a gárgula que vive na janela dela, que é esse serzinho aqui, sabe, que até tem na capa, pois bem, ele ganha vida e se apresenta como Hércules. E é claro que a Annelise fica bem chocada com tudo aquilo, mas ele explica que ele, na verdade, mora em um outro reino que se chama Endemor. E lá tem um rei que é muito tirano e ele está oprimindo todo o povo. E eles estão se juntando para poder conseguir combater este rei. E era importante que a Annelise fosse até Endemor para poder ajudar nessa missão. O que a Annelise vai descobrir depois é que existe uma profecia de que a lâmina mais cortante mataria o rei. Só que ele é imune a cortes. Os rebeldes já haviam tentado matar o rei anteriormente, mas nada aconteceu. Porém, eles tinham encontrado finalmente essa lâmina mais cortante e eles precisariam de uma Fadiel, que é uma contadora de histórias, para poder distrair o rei enquanto os rebeldes conseguissem atingi-lo com aquela lâmina. E foi quando o Hércules disse que a Annelise poderia ser a Fadiel deles. Como ele vivia ali na janela de Annelise há muitos anos, ele sabia que ela era uma contadora de histórias e como ela trabalhava com muito afinco nisso. Então ele propôs que fosse ela e que ele levaria ela até Endemor. Bom, vocês podem imaginar que a Annelise relutou muito, ela realmente não queria ir para lá, porque ela teve muito medo. Até porque o fracasso dela tinha a ver com uma piada que não agradaria o rei. Como que agora ela vai para um outro mundo que ela nem conhece, contar uma história para outro rei? Enfim, tudo estava se encaixando ali para que a Annelise não aceitasse aquela missão. Mas ela foi muito corajosa, ela disse sim, então ela foi para Endemor. Chegando lá em Endemor, ela vai conhecer um pouquinho daquele reino, mas ele tá muito prejudicado, não tem vida, sabe? Realmente o povo tá sendo muito oprimido. E ela vai ter contato com a liderança ali daqueles rebeldes para poder passar todo o plano. Enfim, a gente vai acompanhar a Annelise sendo uma rebelde ali naquele mundo. A gente vai acompanhar as aventuras da Annelise para cumprir essa missão. Nem sempre vai ser fácil, na verdade. A maior parte do tempo vai ser bem difícil, mas a gente vai ver
os dilemas que a Annelise tem que lidar para poder conseguir ser a Fadiel daqueles rebeldes. Ela sente muito medo, mas aos poucos ela consegue ter coragem e superar aquilo que a está amedrontando. É muito legal o momento em que a Annelise interage com os outros integrantes rebeldes, que é quando a gente conhece um pouquinho sobre cada um deles. Mais pra frente no livro ela vai chegar a ir até o palácio do rei e ela fica ali como uma criada e ela também vai ter outras interações muito importantes ali. Parece que tudo que a Annelise vive de alguma forma a fortalece para essa jornada que ela tem que enfrentar. Uma coisa que eu gostei muito em A Lâmina Mais Cortante é Endemol e os personagens. Eu achei que foi tudo muito bem construído e desenvolvido. Endemol é um feijão com arroz, com bife e batata frita, sabe? É um básico que funciona. Ou seja, a gente não tem informação de mais nem informação de menos. Geralmente, num livro de fantasia, os autores podem pecar pelo excesso ou pela falta, sabe? E acaba deixando a história ou pobre demais ou cansativa demais. Não é o que acontece aqui. A gente não sabe muito sobre Endemol. A gente não tem noção, assim, de como tudo tá acontecendo naquele momento, sabe? Parece um reino muito grande e a gente tem conhecimento mesmo só de uma parte dele, ou melhor, daquilo que é suficiente pra gente entender a história. Eu achei isso muito bom. Eu sei que muitas pessoas acabam tendo dificuldade com fantasias, porque é muito nome diferente, é um universo assim distinto e acaba ficando um pouco confuso. Pois bem, não é o que acontece aqui e eu achei isso um ponto positivo. Se o foco do livro fosse o lugar, aí sim, seria melhor ter mais detalhes. Mas não é o caso aqui. O lugar, ele tem a sua importância, é óbvio, mas o foco é essa rebelião e os dilemas que a Annelise tem que lidar. Eu achei muito bom o tanto que foi construído sobre o universo. É o suficiente para você conseguir imaginar, entrar na história e ter as informações necessárias para poder entender toda a história. Eu gostei muito dos personagens, especialmente as duas mulheres que a Annelise conhece no palácio. Eu achei que os personagens eles foram muito bem caracterizados. A gente vai acompanhar aquela reunião com os rebeldes, onde cada personagem tem o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, e o narrador não só nos conta isso, mas através das opiniões desse personagem, de como ele coloca a sua visão de mundo, você percebe como que é o temperamento de cada um. E o melhor é que tudo isso acontece sem os personagens ficarem estereotipados, porque às vezes acontece disso. Ah, aquele personagem, ele tem que ser burro, pronto. Aí tudo que ele faz é uma burrice. Gente, eu acho que também cansa um pouco, né? Uma vibe meio Friends. Não é aqui. Eu achei que a autora conseguiu fazer isso, que é muito difícil, que é cada personagem ter a sua característica, o desenvolvimento necessário na história, mas sem perder o próprio tom e a própria personalidade. Inclusive, quando as coisas começam a pegar fogo aqui, a gente vai ter os rebeldes na batalha, né, que tá acontecendo, e a gente vai ter foco em dois personagens. A gente vai conhecer a história deles e como que o que eles estão fazendo ali para Endemol é importante. E aquilo tem um significado tão maior. Eu achei que só de contar a história daqueles dois personagens é como se a autora estivesse contando sobre todos os outros personagens. Porque a gente deixa de ver esse grupo de pessoas tentando libertar Endemol e começa a ver um grupo de indivíduos. Cada um tem a sua história, cada um tem algo que o motivou a estar ali. E foi tão bonito ler aquela história dos dois personagens e automaticamente isso foi transferido para todos os outros, percebe? E essa riqueza de personagens com o seu próprio tom acabou deixando o livro bem dinâmico. Então o Hércules, por exemplo, ele faz uma coisa ou outra que é engraçada, tem o outro que faz uma outra coisa que você fica um pouco com raiva, sabe? Cada personagem vai te despertar uma coisa diferente e é um pouco disso mesmo, né? Quando você tá numa guerra, não é todo mundo que pensa igual. As pessoas, mesmo se estiverem unidos para um mesmo objetivo, elas vão agir de maneira diferente, né? Porque as pessoas são plurais. Então eu achei muito bacana os personagens não serem tudo apenas um único personagem dividido em vários outros, mas não, cada personagem tem seu desenvolvimento, tem sua característica, seu temperamento e principalmente a sua contribuição na missão e na história. Essa questão de comentar o tanto que eu gosto
dessa característica aqui em A Lâmina Mais Cortante é porque eu não gosto muito do oposto, que é quando tem um personagem principal e parece que todos os personagens que existem estão orbitando em volta dele, ou seja, eles estão servindo ao personagem principal, como se eles não tivessem a própria vida. E, enfim, esse tipo de construção eu não gosto muito. Mas, enfim, isso é um gosto meu. Eu, particularmente, acho muito chato quando os coadjuvantes, no final das contas, são só isso. Eles não auxiliam em nada, não têm vida própria. Eles estão ali só pelo personagem principal. E aqui poderia muito bem ter acontecido isso, porque a gente tem uma centralidade na Annelise, mas não foi o que aconteceu. Então, ponto para a Lâmina Mais Cortante mais uma vez. E por falar na Annelise, meu Deus do céu, que querida! Ai, gente, eu fiquei com um quentinho no coração em ler essa personagem. Sabe por quê? Porque ela tem medo. Foi muito bom ler uma personagem que tem medo. Ainda mais agora que a gente tá já vindo de alguns anos nesse lamaçal de cultura woke, onde nenhuma personagem feminina tem medo ou é fraca. É óbvio que existem algumas pessoas mais destemidas e corajosas, mas o medo é real e ele sempre vai pegar a gente de alguma forma. E eu acho muito desinteressante quando uma personagem protagonista, ela é tão forte, maravilhosa, poderosa, ela não precisa de ninguém, sabe? Ela é autossuficiente, ela se basta. Essa arrogância, enfim, eu não gosto tanto. E a Annelise é o oposto disso. Não quer dizer que ela é fraca, ela é muito forte e ela se prova corajosa. Por quê? O que é ser corajoso, né? Vencer os próprios medos? Pois bem, é o que ela faz. Desde o momento em que ela aceita o convite de ir para Endemol, ela já está agindo com coragem. A força da Annelise não está em ser imbatível, mas está em saber se levantar quando ela cai. Isso que é força. É quando você se recusa a ficar no chão. E é o que a gente vê aqui na Annelise. Isso é tão gostoso de ler, porque você se identifica, em alguma medida, todo mundo vai se identificar com a Annelise. Eu acho que, além da mensagem principal que o livro traz, eu já vou comentar sobre isso depois, eu entendi que A Lâmina Mais Cortante é um livro sobre vencer os próprios medos. Porque o medo é quase um personagem aqui. Porque ele aparece tanto e ele é muito caracterizado o tempo inteiro. E ele tem a sua própria voz no meio da história. A gente vê, muitas vezes, uma espécie de diálogo, assim, entre a Annelise e o medo, sabe? Essa é a vibe que o livro tem. E é tão legal ver, não só a Annelise, às vezes, sucumbindo para o medo, mas também dando a volta por cima e decidindo não ser movida por este medo. Eu acho que isso é legal, sabe? É bom, é inspirador você ler histórias assim, você se identifica com personagens assim e, portanto, você começa a ver perspectivas diferentes. Gente, é por isso que a literatura é boa, porque por conta dela a gente consegue ter a oportunidade de se ver e também de ponderar sobre a sua própria realidade. Vai ter um momento aqui que o narrador vai nos contar o seguinte: mesmo flutuando naquele mar de medo e incerteza, Annelise estava decidida a ser valente de fato. Ela estava amedrontada diante do que estava vivenciando, e o pavor aparentava-lhe o peito como garras tiranas bem semelhantes às do rei. Como você sabe, ela nunca foi dona de um gênio forte ou mesmo uma personalidade memorável, e estava aprendendo a usar da bravura que ainda morava em seu ser. Primeiro, olha que escrita bonita, né, gente? Ai, que delícia ler um livro bem escrito assim. Esse trecho ilustra muito bem a Annelise no meio disso tudo. Ela tem medo, ela tem segurança, mas ela tem que começar a ser mais corajosa, mesmo que isso seja difícil. E que para isso ela precisa sair da zona de conforto. A zona de conforto não é necessariamente um lugar tranquilo, mas é um lugar conhecido. Ou seja, pode ser que sua zona de conforto seja muito agitada e cheia de tarefas, viu? Porque é ali que você se sente confortável, é o que você conhece, é o que você sabe fazer. Mas quando a gente sai da zona de conforto, a gente está encarando aquilo que a gente não conhece por entender que aquele desconhecido pode ser melhor para nós. E isso requer coragem. E a Annelise vai ter que encarar esse desconhecido. A única coisa que ela sabe fazer no meio disso tudo é contar a história. Mas até nisso ela está prejudicada, porque ela teve aquele fracasso que mexeu mesmo com ela. Então a gente vai ver, vez após vez, a Annelise tendo que dar passos de coragem. E eu vou falar uma coisa para vocês. É muito bom isso, viu? Se por um acaso o medo é uma questão para você,
cara, A Lâmina Mais Cortante com certeza é um livro que vai te edificar muito. É um livro que vai te dar muita motivação, ou no mínimo, ele vai te botar para pensar sobre se não vale a pena vencer esses medos e viver com coragem. Além de toda essa coragem que aparentemente a Annelise não tem, mas ela mostra que tem, eu quero destacar outras duas características que eu achei muito boas aqui da Annelise, que também é um contraponto em relação a todas essas personagens femininas que estamos vendo por aí. E a primeira característica é que ela é muito habilidosa, mas ela fez por onde? A gente vê muito personagens femininas que nunca tiveram nenhum tipo de treinamento, elas simplesmente são fortes porque são. Elas não precisam de mestre, não precisam de orientação, não precisam treinar, elas simplesmente são capazes. Eu acho isso tão prejudicial para o nosso imaginário porque ninguém é tão bom assim sem precisar de disciplina e treinamento para desenvolver. É claro que todos nós teremos predisposições a habilidades. E em algumas exceções, essas pessoas não vão precisar treinar muito mesmo. Mas, no modo geral, gente como a gente precisa se desenvolver, mesmo naquilo em que é bom. Lizzie, ela é muito boa nisso de criar histórias e tal, só que ela foi treinada pelo pai. A gente não tem essa parte da vida dela, porque quando a gente começa a história, ela já tem 17 anos, mas o livro nos conta várias vezes como o pai dela a lapidou de modo que ela se tornou quem ela é hoje. Então ela estudou em boas escolas, ela precisou abrir mão de vários momentos de lazer, até mesmo de coisas que crianças normais faziam, porque ela tinha que estudar, ela tinha que se desenvolver, ela tinha que se tornar melhor naquilo que ela fazia. Então ela até tem uma questão com o pai dela por conta disso, né? Mas enfim, o ponto é que ela teve um mentor, sim. Ela é boa? É. Mas ela fez por onde para ser. E isso passa essa mensagem de que se a gente se dedicar, a gente também vai conseguir. Uma outra coisa que a Annelise tem é humildade para pedir ajuda. A gente também vê muito essas personagens não gostando de pedir ajuda e, pelo contrário, ainda achar ruim se alguém ajudar. Enfim, a gente não vê isso na Annelise. Ela tem uma certa independência, não é como se ela fosse uma criancinha indefesa, mas naquilo que ela precisa de ajuda, ela não tem problema de ser ajudada. Isso fala de quê, gente? De humildade. Só o arrogante que não gosta de ajuda. Ressalto aqui quando ela topou a missão com o Hércules. Ela falou, olha, eu vou, mas você me promete que você vai me fazer voltar em segurança? Ou seja, ela fez esse combinado, eu vou dar meu melhor lá, mas cara, você me ajuda? E ela fez isso durante vários outros momentos do livro também, mostrando que não é fraqueza você ser ajudado, pelo contrário, é humildade até você reconhecer que em algumas coisas você não vai ser boa e você vai precisar que outras pessoas te ajudem e que tá tudo bem com isso. Tem outro momento também que ela fica muito machucada e umas duas mulheres ajudam ela. E cara, quando ela acorda, ela fica muito agradecida pelas mulheres. A Annelise passa essa mensagem de força, mas ao mesmo tempo de humildade. A Lâmina Mais Cortante permite com que neste vídeo a gente tenha o quadro Puro Suco da Ficção Cristã. Gosto de dizer que ficção cristã é uma forma de mostrar que Deus cabe em qualquer história. E quando eu falo de Deus na história, eu também incluo os valores do reino de Deus, que é o ponto alto deste livro aqui para mim. Constantemente a autora nos traz valores bíblicos e principalmente como eles podem ser praticados em nossa vida. Então, gente, vocês podem esperar que a Lâmina Mais Cortante é recheada de valores cristãos e referências bíblicas. E esses valores bíblicos aparecem de uma forma tão natural na história que você não precisa ser cristão para ver, entender e gostar. Qualquer pessoa pode compreender, sabe? E até mesmo gostar e querer praticar na própria vida. Para ilustrar isso, eu vou trazer um exemplo aqui. Tem um momento que a Annelise se sente atentada a agir por conta própria, porque ela se vê numa situação em que ela queria fugir do plano que ela se comprometeu a cumprir. Mas aí, olha o que ela pensa. Em um livro de sessão estrangeira da biblioteca, havia lido que a obediência é mais que uma virtude. Ela é a iniciativa para a entrada de todas as demais virtudes. Obedecer é um ato de amor, que possui valor inestimável. A obediência, que é um valor muito importante para os cristãos, está incluso aqui na história de uma forma a ilustrar no dia a dia o que é a obediência e o que muitas vezes ela pode nos custar. Então, coisas como essa aparecem durante todo o livro. E uma outra coisa que para mim também é o puro suco da ficção cristã
é quando alguns versículos aparecem, mas não com cara de versículo, e sim como a prática dele no dia a dia. Por exemplo, tem um momento que fala assim: em cada sopro de brisa havia vida, e vida abundante. Isso é em referência ao versículo que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E é claro que eu só trouxe uma frase solta aqui, mas no contexto tem toda uma explicação de que por que aquele personagem estava experimentando essa vida e vida em abundância. Tem um outro momento também que fala: fulano de tal sentia-se precisamente assim. Sua situação poderia até ser desaventurada, porém em seu interior havia uma paz além do entendimento. Também uma referência de que a paz do Senhor é além do entendimento. Ou seja, coisas como essa aparecem durante todo o livro. É muito legal você reparar os versículos e, para além disso, a prática deles no dia a dia, como eu comentei. E aí você percebe qual é o poder da ficção cristã, sabe? Que é mostrar que a Bíblia e os valores no reino de Deus, eles não são abstratos. Eles não são para alguns, eles não são para os pastores, para quem está na igreja. Não, eles são para todos nós podemos colocar em prática os valores do reino de Deus e no final das contas eles são bons, eles são justos e eles são belos. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um comentário sobre o desfecho do livro, então vai ter sim spoiler. Se você não quiser saber, arrasta aqui para o encerramento do vídeo, tá bom? E depois você assiste quando você terminar de ler o livro. Então, aos que continuaram aqui, vamos lá para este desfecho maravilhoso. É que, no final das contas, a lâmina mais cortante não é uma lâmina literal, mas sim a história, a palavra. Eu não sei porquê ou como, mas eu já cheguei nesse livro tendo essa ideia de que não seria uma lâmina literal, apesar de ter aqui na capa, né? Dando a indicar que seria uma espada. Mas eu pensei, não, cara, eu acho que é a palavra. E sendo uma ficção cristã, eu acho que é a palavra de Deus, sabe? De alguma forma, isso que vai ser o que vai destruir aquele rei. E, enfim, gente, é o que acontece. E o livro traz essas pistas o tempo inteiro, é muito legal. Lá na página 78, assim, bem no começo da história, fala assim, ó: os guerreiros afiavam suas espadas, os arqueiros limpavam as cordas de seus arcos, e Annelise deveria começar a pensar em qual história haveria de narrar, pois essa parecia ser sua única arma, porque era mesmo uma arma. E o que dizer da resposta do rei depois de ouvir a história de Annelise? Ele fala: a verdade me feriu. Ou seja, no final das contas mesmo, a verdade era a lâmina mais cortante. E eu achei isso tão bom porque realmente a palavra de Deus tem esse poder de nos causar essa dor, mas uma dor que depois vai nos levar à vida de novo. Porque essa dor que é causada é por conta do nosso pecado e do nosso coração endurecido. E a gente precisa passar por ela para que depois a gente enxergue com mais clareza e tenha a vida em abundância, como foi comentado anteriormente. Enquanto a Annelise contava aquela história para o rei, ele ia se ferindo com aquela verdade, e a gente ia vendo como que era necessário passar por aquele processo, e no final das contas foi libertador, porque ele até chega a literalmente morrer e depois volta à vida, né? Ai, gente, eu gostei muito, sou muito entusiasta da palavra de Deus, amo muito esse privilégio que nós temos de ter acesso à Bíblia, de buscar ela e procurar o entendimento do Senhor através da palavra dele, e quando a gente procura praticar essas verdades do nosso dia, como que a nossa vida é ferida por elas, não num sentido ruim, mas no bom. Por exemplo, José, ele lutou com o Senhor e ele foi ferido, ele foi marcado naquela luta, e ele saiu manco de lá. E é assim que nós saímos de um processo com o Senhor, mancos, porque nós somos marcados por aquilo que a gente precisava entender, sabe? Então a gente tem até uma mudança de rota ali. Gente, eu amei tanto, tanto. E interessante é que não ficou uma vibe de somos contra a violência, vamos conversar e tudo vai dar certo. Porque num cenário como esse de guerra, batalha, governo tirano, seria bem difícil com que uma conversa resolvesse, né? Pra falar a verdade, eu confesso que eu tava com um pouquinho desse receio de se no final das contas ficasse assim, essa vibe meio educação positiva, né? Vamos conversar e tudo vai se resolver, mas não é o que aconteceu aqui. Claro que foi pela conversa, né? Pela história que foi contada, mas foi para além disso, foi o poder de Deus operando ali através da verdade dele.
Que mensagem belíssima, que é a verdade que nos marca e, portanto, a gente passa a ver diferente e ver, né, na verdade, pela ótica do Senhor. Eu quero reforçar minha indicação aqui. Eu acho que é um livro muito bom, que crianças conseguem ler e entender, e nós adultos também conseguimos usufruir, porque não é infantilizado para adultos, mas também não é difícil para crianças, sabe? Eu acho que a autora foi muito equilibrada no tom do livro, então é uma obra muito versátil mesmo, que vai agradar gregos e troianos. Sem falar dessa lição principal sobre a lâmina mais cortante e a do medo, como eu comentei anteriormente. Mas, gente, vocês podem esperar muita coisa bacana, assim. Cada capítulo tem algum assunto que é bem trabalhado, que é alguma virtude, algum valor do reino de Deus, que a gente pode passar a pensar sobre ele mais, praticar em nossa vida. Então, os personagens também contribuem muito para este enriquecimento da história, as questões que eles têm, enfim. É muito bom. Eu não me aprofundei aqui nesse vídeo, mas só para ressaltar, é muito legal também o relacionamento dela com o pai, né? Na verdade, é um relacionamento muito difícil e eles têm alguns problemas. A gente vê como que ela é prejudicada por conta disso, sabe? Mas a gente vai ter uma história legal em relação a esses dois aqui. Então, eu achei bacana um relacionamento um pouquinho mais complicado e uma salvação para ele no final das contas, sabe? Muito bom. Se você tiver interesse em adquirir a lâmina mais cortante, o link para adquirir o livro tá aqui na descrição. E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou dele, o que você mais gostou sobre essa história. E lembra também de dar o seu like, que ajuda muito na divulgação do vídeo, e se inscreva para não perder nenhum vídeo do canal. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, me sigam por lá e vejo vocês no próximo vídeo.